Então, no livro que eu estou apresentando aqui para vocês, que eu lancei no final de 2012, explorei justamente essa oposição, ou essa tensão entre as redes e as paredes, que por acaso ou não, em português e em espanhol tem essa sonoridade, né? Redes e paredes. No livro, particularmente, eu me concentrei na chamada crise da escola, né? Mas não é o único aspecto do nosso mundo que está sendo afetado por isso, né? Creio que este conflito entre as paredes e as redes também ocorre no campo dos relacionamentos, da sociabilidade em geral, afeta o que chamávamos de intimidade e, particularmente, a subjetividade, nossos modos de ser e estar no mundo. Porque também, nesse aspecto, estamos nos deslocando da velha lógica das paredes para a nova órbita das redes. Talvez, então, estejamos em plena mutação, em plena transformação, em plena metamorfose, algo que não é único, né? Essas metamorfoses ocorrem na história constantemente, e numa crise evidenciada pela colisão, né, conflituante, em princípio, entre esses dois universos, o universo das redes e o universo das paredes, com essas duas lógicas ou com esses dois regimes que, em princípio, parecem incompatíveis, pelo menos em muitos aspectos, né? Por isso, todas as tensões e as perplexidades, né? Particularmente no caso da escola, né? Mas não apenas, e também todas as oportunidades e todo o fascínio, né? que se abre, né? E que suscita essa confusão, né? Porque se hoje estamos tão conectados com tanta gente, temos 1 milhão de amigos, né? Se estamos ligados, né, online e conversamos o tempo todo com centenas e milhares de pessoas, 24 horas por dia, né, sem noites, sem férias, sem finais de semana, essas coisas que os sujeitos modernos tinham, né? Se conversamos então, o tempo todo com centenas ou milhares de pessoas, estamos em contato. Uma pergunta, a partir do que eu expus agora para vocês, é onde ficaram aquele silêncio e aquela solidão de antigamente. Antigamente, quer dizer, a era moderna, né? Silêncio e solidão. Não sei se vocês perceberam que está cada vez mais difícil, né? Encontrar, mesmo que a gente queira, que também isso é discutível, porque parece que não há tanto um desejo disso como existia no século XIX e XX, mas é muito difícil encontrar espaços de silêncio e solidão, né? A gente está muito ligado o tempo todo com infinidade de presenças, né, diálogos constantes, etc. Então, a pergunta sobre o que aconteceu com isso me parece que é válida para pensar o que estamos deixando de ser e em que estamos nos transformando, né? Onde ficaram aquela solidão e aquele silêncio da era moderna, né? Esses dois fatores que até pouco tempo atrás eram tão importantes, tanto para construir a subjetividade como para poder se vincular com os demais, com o mundo. Se o silêncio e a solidão não são mais tão fundamentais como eram até pouco tempo atrás, isso significa que já não precisamos mais praticar a introspecção para ser alguém, por exemplo? Algo que Virginia Woolf defendeu com todas as forças e que, de alguma maneira, venceu, né? Porque isso foi se assentando, apesar de todos os problemas, na segunda metade do século XX. As mulheres, em princípio, também têm direito, pelo menos, deveriam ter, a ser alguém, né? Então, isso foi incluindo uma série de sujeitos que antes não estavam incluídos, não estavam dentro dessa definição de sujeito moderno, mas agora parece que isso não é tão importante para ser alguém, né? Nem para ser uma boa romancista, se é que isso ainda é a meta de alguém, né? Mas não é importante para ser alguém, né? Ser um sujeito moderno não seria tão importante a introspecção. Bom, essa é uma pergunta que eu acho que é polêmica, merece, não é uma afirmação desde já, né? Está apontando para tendências que estão acontecendo a partir do que a gente observa, né? Então, se fosse assim, né? Se a introspecção já não é tão importante para ser alguém, para ser um sujeito moderno, então, como é o tipo de sujeito que floresce, que está se fazendo, né, em contato ativo com esse novo instrumental tecnológico? Nós podemos traçar um perfil do sujeito moderno, né, mais ou menos temos vários elementos para dizer, bom, o sujeito moderno era assim, né, a subjetividade moderna. Agora, como é a subjetividade contemporânea?
É difícil mapear o que está acontecendo, né? E também porque é algo que está se configurando, né? Essas crianças estão em contato muito mais ativo com esse instrumental do que estivemos nós quando tínhamos a idade deles. Então, quando eu pergunto como é, em que consiste, como é esse sujeito que está se formando hoje em contato ativo com essas ferramentas, estou perguntando não só pelos modos de ser, o que chamamos subjetividades, mas também pelos modos de lidar com os outros, com o mundo, né? Em última instância, com uma questão política, né? Como age esse sujeito no mundo. É uma pergunta bem básica, né? Como somos nós, sujeitos contemporâneos, e, sobretudo, por quê? Né? Por que somos assim e não mais de outra forma? Bom, poderíamos deduzir, talvez, que nestas novas práticas não se trata mais, né, algumas pistas, né, não se trata mais de ocultar-se, de trancar-se, de confinar-se entre as paredes e na solidão do quarto próprio para desenvolver uma interioridade singular, né, em diálogo intimista com as próprias profundezas. Não é isso que buscamos. Em todo caso, não encontramos, mas eu desconfio que também não é algo que esteja sendo perseguido, buscado hoje em dia. Então, não é isso, e usando então como instrumental prioritário a escrita e a leitura no papel, como se aprendia a fazer árdua e cotidianamente na escola. A escola ensinava, entre outras coisas, isso, né, a ser um sujeito moderno, com a ajuda da escrita e da leitura. Mas, então, vivemos numa sociedade na qual, não por acaso, isso é importantíssimo, né, é complexo entender por quê, mas não é por acaso, cada vez mais é preciso se tornar visível, né, para ser alguém, e, sobretudo, é necessário estar conectado, né? Visibilidade e conexão. Eu acho que são duas pistas para pensar a subjetividade contemporânea. Visibilidade e conexão. Hoje temos que conquistar a visibilidade, de preferência midiática, ou pelo menos quanto mais midiática, melhor. E não é por acaso que tenhamos tantas mídias à nossa disposição, né? Estão aí para isso. Para construir uma subjetividade atraente, essa definição atraente pode variar, mas seria um eu visível, capaz de conquistar muitos contatos, né? Fãs, ou me gusta, não, curti, gosto, né? I like. E essa construção de um eu visível também não é só no plano mais banal, que é muito fácil também de criticar e descartar, mas é uma construção complexa de uma subjetividade na visibilidade, né, nas telas. De novo, as redes sociais me parece que são paradigmáticas nesse sentido. Se constrói a subjetividade em contato visível e ativo com muita gente. E no espaço público, de novo cunho. Então, é importante ser visível, construir um eu visível para poder nos relacionar com os outros, né? E também, para isso, é preciso estar sempre, ou quase sempre, online, né? Tanto em sentido literal como metafórico, né? Sempre disponíveis, sempre ligados. Inclusive, nos reportando o tempo todo, né? Estou fazendo isso, fiz isso, mostrar o que a gente faz e o que a gente é ou está sendo, né? Então, sempre todos enredados e em contato permanente com os outros. Isto é algo que se configurou há muito pouco tempo e que, no entanto, muita gente embarcou e cada vez mais embarcamos nisso, né? E são os modos de viver contemporâneos. Então, isso acontece, esse contato permanente, para além dos limites cada vez mais fracos das sólidas paredes. Quando digo limites cada vez mais fracos, vou colocar de novo a complexidade aí, né? Porque essas paredes não desapareceram, né? Ao contrário, até. E isso também faz todo sentido, ou seja, elas estão cada vez mais blindadas, protegidas com alarmes, câmeras de segurança, chaves de todos os tipos, muito mais do que no século XIX. Mas então, em algum sentido, são muito mais sólidas, né, e transponíveis do que as paredes das cortinas do século XIX, né, das janelas e tal. Mas a sua função e a sua eficácia estão mudando, né? Para aludir de novo a Foucault, para quem tem familiaridade com a obra dele, seria como mecanismo de poder, né? Não estão funcionando do mesmo modo que funcionavam no século XIX e XX. Né? A sua eficácia, a sua função estão mudando, ao se deixar justamente infiltrar pelas ubíquas redes. Vejamos, por exemplo, o exemplo desta situação.
Eu tenho certeza que muitos de vocês já infiltraram as paredes deste recinto, né, deste espaço tipicamente moderno, né, onde está acontecendo uma palestra, uma aula, parecido com a escola, né, mas as paredes já não são tão sólidas como era antes. Né, o confinamento não funciona do mesmo modo que funcionava no século XIX e XX. Em boa medida porque temos as redes para ter acesso ao mundo, né, ao que está acontecendo lá fora, mas porque o mundo também está aqui, né, ao que acontece fora das paredes. Então, as paredes que foram inventadas como um dispositivo de poder fundamental da era moderna, seguindo as teses de Foucault, né? As instituições do confinamento como a escola, a fábrica, a prisão, o hospital, né? Paredes, estar lá trancado, cumprindo horário, com o tempo e o espaço rigidamente estabelecido, né? Com regulamentos e tudo isso, era um mecanismo de poder fundamental para criar a subjetividade moderna. Agora a gente ainda tem escolas, tem paredes, tem tudo isso, só que não funcionam da mesma moda, da mesma forma, com a mesma eficácia que costumavam funcionar naquele outro universo. Entre outros motivos, e agora isso ficou evidente, né, porque a crise vem de muito mais longe, mas com as redes atravessando essas paredes, essa crise está cada vez mais evidente. Né? Então, as paredes ainda existem, porém estão sendo ameaçadas em sua função de confinamento, de dispositivo de poder, tipicamente moderno. Bom, eu falei, eu fiz uma ênfase, né? Falei, é preciso ser visível hoje, é preciso estar online. Enfatizando essa expressão, é preciso. Porque me parece que, de um modo crescente, claro que ninguém nos obriga, né? Ninguém está obrigado a estar em Facebook, Twitter, aquilo tudo. Não há uma lei, que eu quero dizer. Não é uma lei que diz que todo mundo tem que estar em Twitter, como todo mundo tem que estar na escola, por exemplo. Não é uma lei. No entanto, quando eu digo é preciso, é porque há outras forças que talvez até são mais eficazes do que a obrigação legal, né, de querer fazer isso. Né, querer no sentido complexo. Né, querer porque é a forma de ser contemporâneo. Para ser alguém, inclusive tem essas frases que é, se você não está no Facebook, não existe. Né? Literalmente, a gente poderia transpor para esta posição toda e dizer, bom, a gente precisa estar online, precisa ser visível, se construir como alguém visível, porque, de modo crescente, isto não é mais só uma opção entre muitas outras, né? De livre escolha, como se costuma dizer. No momento que eu canse disso tudo, eu saio da internet, vamos ver. Quem consegue fazer isso, né? Eu saio, eu desligo, cada vez é mais difícil, né? Então, não é uma opção entre muitas outras, né? Para além de que seja prazeroso, útil, tudo isso, não estou questionando isso. Estou dizendo, isto é o mundo contemporâneo, este projeto do mundo contemporâneo nos leva, né, à utilização de certos artefatos para algumas coisas, né? Para fazer certas coisas e não outras. Porque também isso é importante, os artefatos não são neutros. As tecnologias não são neutras, como costuma se dizer, né? É mais complexo do que isso. São históricos, estão carregados de valores. Então, quando eu enfatizei é preciso ser visível, é preciso estar online, estou me referindo a essa naturalização, né, desses hábitos novos, desses costumes novos. Não é mais tanto uma livre escolha, apesar de que, em algum sentido, mas cada vez é menos, entre muitas possibilidades hoje disponíveis, mas em pouquíssimo tempo tem se tornado imprescindível saber lidar com esses recursos, né, multimediáticos e interativos, proporcionados por esses aparelhos, para sobreviver e para ser alguém e, portanto, para nos relacionarmos com os outros neste ambiente nosso do século XXI. Né? Com isto não quero dizer que isso não seja problemático, isso é importante. Né? O fato de ser assim, se naturalizou, não quer dizer, bom, agora é assim e pronto. Né? Isso não significa que não seja problemático e que não deva ser pensado, muito pelo contrário. Né? Acho que temos que pensar por que isso está acontecendo. E tomar decisões, né? Porque somos nós que fazemos o mundo. Então, por que isso está acontecendo e por que estamos fazendo as coisas dessa maneira? Qual é a direção que estamos escolhendo, etc. Quando eu digo que se tornou indispensável saber lidar com esses recursos para ser alguém, estou pensando também num plano mais amplo. Acho que todos nós conhecemos exemplos, por exemplo, pessoas mais idosas que não conseguem se manter a par das novas tecnologias e como são estigmatizadas. Né? Por exemplo, algo muito básico, caixa do banco. Caixa eletrônico, né? Quando essa tecnologia começou
e a gente começou a se habituar, que foi há pouco tempo, né? Todos nós passamos por isso, acho que estamos aqui, né? As pessoas que tinham mais dificuldade para lidar, porque não estavam acostumadas a lidar com o computador, então, são apressadas pelos que estão atrás, né? Inclusive até hoje. Está na fila e se tem alguém que não sabe lidar com aquilo, tem uma impaciência generalizada, né? E porque não pode parar, né? Esse fluxo constante de aceleração e porque achamos natural sabemos lidar com isso tudo, né? Tornar-nos compatíveis, né? Alguns têm mais dificuldades do que outros, mas é preciso, né? Se tornou necessário saber lidar com esses aparelhos. Recursos multimediáticos interativos, entre outras, para fazer uma infinidade de coisas, né? Cada vez é mais importante para muitas coisas, para fazer imposto de renda, enfim, para um monte de atividades que antes não se faziam através desses aparelhos. Cada vez existe menos a outra opção, a analógica, né? E também é imprescindível para ser alguém, né? Para construir a própria subjetividade. Assim como nos séculos XIX e XX, ou seja, naqueles tempos cada vez mais longínquos, né? Outras habilidades serão necessárias, tanto para a construção de si mesmo, como para se vincular com os outros, né? O que também, por outros motivos, era problemático, né? Aquilo não era um mundo maravilhoso que a gente perdeu. Aquilo era super complexo também, mas fazia sentido, né? Fazia sentido nesse universo. Porque certo projeto de mundo estimulava, né, o desenvolvimento de outras características, tanto individuais como coletivas. Então, para ir sintetizando, né, podemos dizer que ferramentas como os celulares, a internet, os tablets, redes sociais, etc., são alguns dos instrumentos que hoje temos à nossa disposição para consumar essa ambição, ou seja, criar o que somos, né, como convém ao mundo de hoje, com uma variedade, obviamente, que cada um faz de forma diferente, mas há algo em comum a todas essas práticas, que é o que interessa, né? Ou seja, respondendo a essas demandas que fazem parte da nossa cultura, daquilo que constitui o ser contemporâneo, ou talvez cada vez mais o estar contemporâneo. Esse termo ser é muito ligado à essência, né, do jeito moderno. O estar contemporâneo, que é a língua portuguesa, assim como a espanhola permite pensar, né, o estar contemporâneo. Essas ferramentas então, nos ajudam a nos alfabetizarmos nessas tarefas cada vez mais fundamentais para modelar o que se é, o que somos, não sou eu, com recursos audiovisuais, transmediáticos, interativos e de conexão. Pensemos que os sujeitos daqueles tempos mais antigos eram treinados para que funcionassem com certa eficácia naquele tipo de projeto sociopolítico-econômico, que foi o capitalismo do século XIX e XX, comandado pela ética protestante e pela moral burguesa, né? Mas agora, cada vez mais, são outros os corpos e as subjetividades que nosso mundo, e que o capitalismo contemporâneo, com sua própria e renovada moralidade, que alguns chamam de neoliberal, né? Necessita para que sejamos produtivos e eficazes, né? O capitalismo contemporâneo precisa de outras características, precisa suscitar em nós outras habilidades, outras características para ser produtivo e eficaz. A sociedade atual requer corpos, então, mais compatíveis com seu próprio projeto, quer dizer, pelo que a gente viu aqui nesse percurso bem rápido, né? Não mais voltados para dentro de si próprios, mas projetados para fora, digamos assim, né? Apesar de que essa oposição dentro e fora talvez deixe de fazer sentido, né? Projetado para os outros, não mais introdirigidos ou introorientados, né? Mas alterdirigidos ou alterorientados. Aqui tem um autor que, para mim, foi muito útil para pensar isso, que é David Riesman, um sociólogo norte-americano, que escreveu nos anos 50, né, e foi um dos primeiros que detectou esta transformação atrelada aos avanços do consumo, do consumismo e das mídias audiovisuais, televisão, entre as classes médias e altas dos Estados Unidos, né, essa transformação do caráter introdirigido para uma personalidade alterdirigida, né? Por isso, então, poderíamos dizer que, entre outros motivos, é por isso que os muros das escolas, bem como das casas e das empresas, né, todas as paredes que ainda nos constituem, que estão aqui operando de alguma maneira,
já não são tão importantes como costumavam ser. Esse confinamento, então, tem se tornado ou está se tornando obsoleto, entre outros motivos, porque já não é mais necessário nos trancar para nos converter naquilo que deveríamos ser. Acho que isso é fundamental. Nós já não é mais necessário nos trancar para nos converter naquilo que deveríamos ser. Para nos tornar dóceis e úteis, já não é mais necessário confinamento. Está perdendo eficácia. Confinar, trancar entre paredes, é uma estratégia cada vez mais ineficaz. Aqui tem a referência ao Foucault, que eu mencionei antes. A ideia de confinamento é dele. Ele define a escola como uma instituição de confinamento, entre outras. Então, por que isso está acontecendo? Bom, por muitos motivos, mas uma possível via de resposta é que outros mecanismos de poder, assim como as paredes antigamente, estão operando entre nós. Mecanismos de poder que se tornam mais valiosos e mais eficazes do que o antigo confinamento, para nos tornar úteis e produtivos. Não é mais assim na escola que se forma, pelo menos na escola tradicional do século XIX e XX, que se faz o sujeito que o mundo de hoje precisa, que o capitalismo contemporâneo precisa. Bom, quais seriam esses mecanismos mais atuais, que estão se tornando mais eficazes ou valiosos para construir as subjetividades contemporâneas? Eu acho que pelo menos um deles é a conexão, a rede, justamente. Essa rede substituindo as paredes. Talvez seja por esse motivo também que já não somos mais aqueles sujeitos modernos, aqueles indivíduos oitocentistas. Deixamos de ser esses corpos trancados nos espaços bem delimitados da área industrial, como a escola, e estamos deixando de ser aqueles sujeitos que recorriam à escrita e à leitura em silêncio e solidão para se autoconstruir. Porque eles precisavam dessas práticas e daquelas ferramentas, para se autocriarem, para ser aqueles que eram, para confirmar sua subjetividade, e por isso se usavam ativamente. Gostavam dessas ferramentas e também as detestavam. Gostavam e sofriam com e por elas, um pouco como nós agora gostamos e também sofremos um contato ativo com estas ferramentas que nos libertam, de alguma maneira, das paredes, por exemplo, entre outras coisas, mas que também nos escravizam, em outros sentidos. Porque, então, agora somos outros. Nos liberamos, de algum modo, daquelas pressões que imperavam naqueles velhos tempos, a passar da órbita das paredes para as redes. Mas, com isso, eu quero sublinhar que não se trata, como sempre, talvez, nunca se tratou, de uma mera libertação, ou liberação, enfim, agora acabou. Acabou aquilo, sofríamos muito com isso, acabou. Se conseguimos dinamitar a eficácia das paredes, que confinavam, aquele confinamento que oprimia, entre outras coisas, porque não fazia só isso, mas se a partir de uma série de lutas históricas, arte, filosofia, política, enfim, lutou contra isso, conseguimos dinamitar a opressão das paredes, enfraquecendo assim essa força do confinamento, o fizemos caindo na rede. Caímos na rede ao sair das paredes. E o que queria deixar claro é isso, que não é uma simples evolução tecnológica, um progresso técnico, nem uma regressão, claro, obviamente também não é isso. Ambas interpretações são igualmente reducionistas. É nossa mania de ver a história como algo que vai para frente ou para trás, dependendo da visão de cada um. Eu acho que não é nem evolução nem regressão, não só técnica, mas também não é cultural, econômica, política, sociocultural, moral, etc. Mas se trata de uma transformação histórica. Isso, em alguma medida, é uma má notícia porque é muito mais complexo. Assim, como entender isso? Muito mais complicado. Então, mas é uma boa notícia porque não é nem bom nem ruim, é outra coisa. Que a gente tem que tentar entender. É uma transformação histórica nos modos de ser e estar no mundo, que acompanha outras mudanças históricas, inclusive tecnológicas, mas não apenas. Então, eu creio que o que deveríamos pensar com urgência é que, junto com todo este novo universo, junto com tudo que este novo universo inaugurou de fascinante e promissor,
é inegável e que não precisa da minha defesa, está na cara, né? Que até temos todas as publicidades para mostrar isso, né? Mas eu acho que, além disso, vivemos agora novas vulnerabilidades e fragilidades, né? Há desafios inéditos que não existiam em outras épocas porque simplesmente não era um problema, né? A crise foi aumentando, em boa medida porque foi acentuada com os dispositivos tecnológicos, né? Mas novos riscos e perigos se tornaram mais evidentes agora, né? Inesperadas limitações surgiram. Assim como ganhamos muita coisa, perdemos outras, né? Nos transformamos em outra coisa. Então, novas limitações, novos riscos, novos perigos se desdobram com essas novidades, dessa mutação, né, no nosso mundo, em nosso modo de viver, de estar, de ser, né, e de se relacionar com os outros. E, claro que a escola se vê fortemente interpelada por essas transformações. Não é por acaso, né? A escola é um símbolo da modernidade, né? Então, a escola se vê particularmente interpelada por essas transformações, porque, muito rapidamente, né, poderíamos dizer que a escola, se pensamos também a escola como uma tecnologia, é uma tecnologia de época, né? Não existia no século II, nem no século XIII, nem em outras culturas, né? Uma tecnologia inventada na era moderna, como uma instituição de confinamento, né? Aludindo à teoria de Foucault, moderna, ou seja, uma tecnologia de outra época, que era compatível com os corpos e com as subjetividades da sociedade industrial, ou seja, corpos e subjetividades modernas, porque os foi tornando compatíveis com ela, mas essa mesma escola, pelo menos se ela permanece intacta daquela forma, né, que foi fundada na era moderna, já parece cada vez mais abertamente incompatível com os corpos e as subjetividades contemporâneas, esses nossos corpos, né, mas também e sobretudo esses corpinhos, né, das crianças atuais ou das que estão vindo aí, né? Então, isto, em grande medida, uma boa notícia, eu acho, como já insinuei, porque nos libertamos de certas opressões, né, tipicamente modernas e industriais e disciplinares, das quais, sem dúvida, valeu a pena se desvencilhar, né? Eu acho que a escola nunca foi uma maravilha, né? Tinha muitas coisas interessantes, obviamente. Foi uma tecnologia impressionante que foi colocada em funcionamento com uns ideais, um projeto fabuloso, né? De modernizar o mundo e os sujeitos, e criar indivíduos e cidadãos responsáveis, tudo isso. Mas também tinha muitos problemas, né? Então, a luta histórica que de alguma maneira dinamitou as paredes, foi contra esses problemas, né, os problemas do confinamento. Então, quero lembrar com isso que isto é fruto de lutas e conquistas, de batalhas livradas em vários âmbitos políticos, econômicos, inclusive pedagógicos, né, sociais, culturais, artísticos e morais, ao longo de todo o século XX, resistências que se acentuaram a partir dos anos 60 e que hoje cristalizam na tal crise que todos conhecemos, né? Então, contra os muitos problemas causados pela disciplina, tais como a vocação homogeneizadora e normalizadora da escola, que foi um ideal, né, do século XIX e XX, mas que começou a se tornar problemático, né, nessa transformação da subjetividade já nos anos 60. E esse outro filme, também, cada vez o tom vai subindo, né, da revolta. Esse ano mais emblemático ainda, 68, esse filme em inglês, If. Finalmente, este que todos nós conhecemos, né, The Wall, né, dos anos 80. Mas, então, um dos problemas que eu destacaria é que agora, né, com essa briga já vencida, digamos assim, em vários planos, contra as hierarquias impostas e os regulamentos rígidos das escolas, tudo isso, né? Com essa briga, então, já vencida em vários planos, porque conseguimos, de alguma maneira, nos libertar, né, em planos políticos, econômicos, sociais, culturais, artísticos e morais, né? Fugir do confinamento, né? Pular as paredes, né? Para ir para o espaço público, para o mar, para as ruas, para os bares. Né? Se isso, de alguma maneira, já se consumou, né? Outros problemas surgiram, né? Apesar de que a escola permanece, mas permanece neste mundo em transformação. Então, por exemplo, quais seriam esses problemas? Bom, eu acho que certo espírito empresarial, né, e empreendedor, por exemplo, está capturando esses corpinhos ora liberados do confinamento. Aqui tem um esqueminha
que eu vou deixar para vocês lerem, assim, porque tem um resumo e um esquemático, obviamente, né? Mas a ideia é que há novos vetores, né? Novas forças históricas, né? Que estão capturando esses corpos antes trabalhados pelas tecnologias mais antigas, né? Estão explorando um novo terreno com mecanismos de poder, né? Que talvez já estejam sendo mais eficazes e, portanto, em certo modo, mais nocivos, né? Mais eficazes para transformar esses corpos no que tem que ser, né? Ou seja, mais eficazes que aquelas tecnologias mais velhas e já obsoletas da normalização e da homogeneização, por exemplo, né? Propostas pela escola mais tradicional e que vinham junto com o confinamento, né? O confinamento estava aí para isso. Então, surgem, assim, em todos os níveis de ensino, ofertas de cursos, né? Que se podem chamar gourmet, por um lado, né? Isso é no ensino superior, mas a gente poderia pensar também equivalentes no ensino fundamental, ensino médio, ensino básico, enfim. Ofertas que se poderiam chamar gourmet, né? Para aqueles que não têm tempo para perder, né? Indo para a escola, digamos assim, ou aquilo que se está chamando fast food, né? Ou para aqueles que não têm tempo de ir à escola. Então, são modos de oferecer esse serviço, educação, mais compatíveis com a sociedade contemporânea, né? Ou seja, basicamente sintonizando o funcionamento dessa instituição em crise, a escola, com as propostas do mercado, da tecnociência e da mídia. 3 vetores fundamentais da contemporaneidade. Não quer dizer que não existissem na era moderna, né? Mas agora se tornaram vitais, né? Então, creio que precisamos pensar o que implica tudo isso. Daí a proposta de meu livro, dessa fala, né? A ideia é discutir com vocês, né? Creio que é uma questão muito importante. E uma última pista que eu vou dar que eu acho que é fundamental, pelo menos eu vejo isso muito na minha experiência, tanto como aluna como como professora, e contato com meus alunos mais jovens. A pergunta seria: é possível pensar em tempos de dispersão? Né? O subtítulo do meu livro é A Escola em Tempos de Dispersão. É possível pensar em tempos de dispersão? Será que o ambiente colaborativo de conexão constante permite criar condições para a reflexão e o pensamento, por exemplo? Se a gente tiver a bagagem teórica do século XIX e XX, diria imediatamente não, né? Acho que a gente tem que pensar de uma forma mais profunda. Não estou dizendo também que sim, estou dizendo que temos que pensar isso, temos que fazer boas perguntas para tentar entender isso. Eu acho que é uma pergunta importante que não deve ser respondida às pressas, né? Tem que ser discutida e pensada com aportes de todos os âmbitos. Eu venho da antropologia, da comunicação, né? Eu acho que toda a sociedade tem que se mobilizar nisso, né? Para mim, particularmente, está claro que as possibilidades de diálogo se abriram, né, têm se multiplicado no novo contexto, com a flexibilização das hierarquias, por exemplo, né, e das regras disciplinares, tipo, só falo eu. Agora tem essas possibilidades de diálogo, né, tem uma possibilidade, um diálogo aberto, pelo menos a condição, né, mas, paradoxalmente ou não, né, na situação atual também percebo que as condições para que o diálogo de fato aconteça, né, para que a experiência coletiva possa decantar em pensamento, não estão dadas previamente, né? Como estavam dadas antes, sim, né, para aquilo que a escola tradicional se propunha, né? Estavam dadas as condições para essa transmissão do saber tipicamente escolar, transmissão hierárquica de certos saberes garantida sobre o sólido solo das instituições disciplinares. Mas se já não é bem isso o que queremos, né? Como demonstrou toda essa luta, e se de alguma maneira conseguimos deconstruir isso, né? Embora essa libertação das antigas opressões, né, modernas e disciplinares, a pergunta se concretizou, né? A pergunta em boa medida já ocorreu, né? A pergunta seria se isso pode facilitar outras formas talvez mais interessantes de dialogar e de aprender. Ocorre que outros elementos que antes não existiam conspiram contra essa possibilidade, né? E isso é nosso desafio, um dos nossos desafios, né? Penso precisamente na dispersão, né? Característica do tempo e do espaço das redes, né? Porque o tempo e o espaço das redes não têm limites, né? Confinar é justamente colocar limites. Limite de tempo e espaço. A gente está aqui pensando junto, depois você vai embora e faz outra coisa, né? Eu também. Mas aqui estamos trancados para tempo e espaço limitado. O tempo e espaço das redes não tem limite.
né? A gente está conectado o tempo todo, em qualquer lugar, né? Tempo e espaço sem limites. Então, uma temporalidade e uma espacialidade muito diferente daquela estritamente regulada e bem demarcada pelas velhas paredes, né? O confinamento disciplinar. Então, agora o esforço requerido é imenso, né? Porque é necessário criar as condições para o diálogo, né? Em cada ocasião, para que certa aprendizagem de fato se produza, né? Apesar de que as condições, de alguma maneira, se abriram, os canais, as possibilidades se abriram, as condições estão poluídas por essa dispersão toda. Então, é preciso inventar alguma outra coisa, né? Que eu acho que isso está acontecendo, né? Muitos de vocês são docentes, né? Isso está acontecendo no cotidiano. A gente está inventando, porque tem que inventar, porque as coisas não estão dadas, né? Temos que inventar outras coisas. Mas isso requer muita energia e também é fruto de muita perplexidade, porque aquilo que nos ensinaram não funciona mais. E alguma coisa que a gente inventou e funcionou uma vez, no dia seguinte não funciona, ou com outra turma. Então, é muito esforço, muita energia, muita disposição, além de sorte, né? Porque depende da turma e tal, e habilidades que ainda precisamos explorar e inventar, desenvolver, habilidades que ninguém nos ensinou a ter, que ninguém sabe como ensinar a ter. Então, não é só lidar com computador, tablet e tal, que já isso é complicado. Isto é muito mais complexo, criar condições para que alguma coisa aconteça nestas condições que talvez sejam melhores. Só que é muito difícil, a gente no imediato, pensar isso. Talvez a gente se libertou de alguma coisa que estava travando um aprendizado mais interessante, né, a possibilidade de ampliar o possível, o pensável, mas apareceram novas coisas que complicaram o quadro. Então, é um desafio enorme e eu acho que por isso também tem tanta gente interessada em discutir essas coisas.